Olá, meus queridos, tudo bem com vocês aí? Vamos continuar nossa conversa aqui sobre os arcanos maiores do tarô, né? Os 22 arcanos maiores do tarô. Vamos conversar um pouquinho mais sobre a energia desse arquétipo de hoje, que eu acho tão especial e que chega aqui dentro da jornada numa sequência que faz a gente pensar muito na importância de como a gente encara as coisas que acontecem com a gente. A forma como a gente escolhe para vivenciar os fenômenos que se apresentam na nossa vida vão falar e vão funcionar como uma baliza muito mais potente, às vezes, do que os próprios fenômenos, né? É como se a forma como a gente trabalhasse, a gente se envolvesse, a gente envolvesse os projetos na nossa vida com uma energia, fosse mais importante por vezes do que as coisas que de fato acontecem. E o quanto a gente ganha de consciência disso ao longo dos processos, o quanto a gente consegue perceber essa possibilidade e trabalhar com ela de uma forma muito dinâmica e muito ativa, de uma forma principalmente atenta. Eu gosto muito de associar a atenção, inclusive, com esse arcano aqui de hoje, que é o arcano da força. Não sei se a luz vai deixar vocês verem. Esse baralho é lindíssimo nessa posição. A carta da força é maravilhosa aqui nessa arte. Ela vem mostrar pra gente uma mulher acariciando um leão já muito manso, né? Um leão já muito domesticado, aparentemente, do lado dela. Eu falei que atenção é uma palavra-chave nessa carta porque a gente já vem de um processo, quando você estuda os arcanos maiores, você vai ver que a gente já vem de um processo que quando traz a gente para esse ponto, para esse estado de força, a gente já vivenciou muitas coisas, a gente já experimentou muita coisa. E agora é o momento da gente começar a ficar atento para a combinação que a gente vai fazer de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente estudou, de tudo que a gente de alguma forma conseguiu entrar em contato, que a gente teve o privilégio de entrar em contato, de informações, conhecimentos, orientações, sabedorias, insights, ensinamentos, enfim, de tudo, inclusive das nossas experiências também. Chegando aqui nesse ponto, a gente vai fazer uma mistura, a gente vai fazer uma alquimia com isso tudo. Essa é uma carta que pede pra gente ter essa atenção para a responsabilidade que a gente tem. Eu sei que isso é uma palavra que muita gente aí foge e escapa, mas aqui a gente vai ter que encarar a nossa responsabilidade dentro das situações. O quanto o nosso movimento, as nossas escolhas e a forma como a gente está envolvendo, enlaçando energeticamente os eventos na nossa vida pode estar determinando muita coisa. Inclusive o resultado daquilo que a gente determina, né, como um desejo, um sonho, e algo que a gente está em busca, aquilo que a gente está trabalhando para acontecer na nossa vida. A carta da força, tradicionalmente no tarô, é uma carta que fala sobre processos, obstáculos, dificuldades, complicações que aparecem no nosso caminho, que vão exigir da gente bastante estratégia para conseguirmos atravessar essa jornada, esse ponto específico da jornada. É uma carta que, por experiência própria mesmo, eu já vivenciei em alguns momentos como um arquétipo que lembra a gente que a atenção nesses momentos é muito importante. A gente permanecer atento não ao que está acontecendo lá fora apenas, aquilo que está se manifestando na nossa vida, mas a maneira como a gente está recebendo e acolhendo esse evento. É uma carta que fala muito sobre a forma como a gente arquiva muitas informações na nossa vida. Então é uma carta que fala sobre um sistema de impressão, sobre marcas mentais, emocionais, tudo aquilo que a gente carrega como crença e valor interno, que vai de alguma forma também definir como a gente vai encarar as coisas na vida. É uma carta que sugere e lembra que muitas vezes a melhor estratégia que a gente pode ter na vida é revisar as nossas crenças e valores para a gente decidir se a gente vai continuar carregando aquilo ou não, principalmente quando a gente está dentro de uma situação limite, de uma crise, de uma dificuldade maior. A carta da força, na minha visão, e aí eu já estou falando da minha interpretação, do meu trabalho mesmo com ela, é uma carta que lembra muito a sabedoria. E o quanto a sabedoria é uma capacidade que a gente vai atingindo ao longo da vida
ganhando maturidade, ganhando flexibilidade e principalmente resiliência muitas vezes. É uma carta que, apesar do nome, a força, ela fala sobre sabedoria. Usarmos e utilizarmos muito mais de estratégias que envolvam inteligência, processos que vão agregar para a gente novas formas de lidar com as coisas, então aprendizados novos, a gente buscar ajuda em outros lugares, a gente sair da nossa caixinha, né, sair daquele nosso mundo, indo em direção a uma série de outras possibilidades e a gente ampliar a nossa consciência, a gente ampliar a capacidade e a perspectiva que a gente tem do mundo e das situações. É uma carta que nos remete à proposta de aprofundar aquilo que a gente já tem, as ferramentas que a gente já tem, ao mesmo tempo dinamizar a forma como a gente olha as situações, o mundo, através de perspectivas novas. É uma carta que lembra que muito esforço, muito avanço, muita dedicação às vezes dentro de um assunto, e aqui é específico desse arquétipo, tá gente? Eu não tô falando da vida no geral não, é específico nesse ponto. É uma carta que lembra que se a gente está fazendo muito esforço e o resultado que está chegando é muito pequenininho, é muitas vezes o momento da gente reavaliar se a forma como a gente está lidando com aquela situação não pode, não deve ser mudada por uma forma mais sábia, uma forma onde a gente tem mais clareza, onde a gente consegue utilizar a nossa energia com muito mais inteligência. A carta da força nos faz pensar em quanto e como a gente lida com os nossos desafios, né? O quanto a gente gasta muita energia reagindo emocionalmente, energeticamente, às vezes com uma mente perturbada e confusa diante de questões e problemas que se a gente se mantivesse num centro mais equilibrado, mais harmonizado, a gente ia conseguir sair daquela situação de uma forma muito mais fácil. E muitas vezes a própria vida espera a gente abrir esse espaço interno de mais equilíbrio, de menos pressão, de menos ansiedade, de menos agitação. A própria vida, o universo, ele está esperando a gente respirar, aliviar essa pressão para poder trazer para a gente soluções para os nossos problemas. Não foi uma, duas ou três vezes que essa carta se apresentou para mim em jogos e leituras, onde ficou evidente a necessidade de soltar, desapegar, deixar um pouco o processo da vida se desenrolar de uma forma menos controlada, com menos trabalho, menos esforço, menos estratégia envolvida, mudando a forma e a perspectiva como se lida com as coisas. Muitas vezes se precisa de muito menos trabalho, de muito menos esforço para conseguir resultados muito melhores. É uma carta que lembra que existem muitas alternativas além daquelas duas ou três às vezes que a gente consegue perceber, que a gente conscientemente dentro do momento da vida que a gente está, a gente consegue acessar. Então quando ela aparece num jogo, quando ela aparece numa seleção, quando ela aparece como um arquétipo importante para você, sem dúvida é um momento para afastar um pouco do processo, né? Recuar um pouco da situação, para ganhar uma clareza mental, para conseguir fazer um trabalho de elaboração emocional maior, encontrar um equilíbrio para gerar clareza, lucidez, para conseguir de repente encontrar estratégias mais adequadas, que envolvem menos esforço, menos trabalho e uma dedicação maior a outros pontos onde a sabedoria se manifesta. E também, como eu disse, permitir que a vida traga soluções, permitir, né, se afastando um pouco do controle exagerado, exacerbado de um tema, de uma questão, de uma relação inclusive, se afastar para que a vida possa mostrar para a gente outras possibilidades. É um arcano muito potente dentro de uma leitura, ele é uma chave muito significativa que lembra que essa estratégia, muitas vezes da gente recuar, desapegar, soltar, desenlaçar energeticamente alguma coisa que é importante pra gente, pode nos mostrar muitas outras possibilidades que a gente não está conseguindo acessar por causa da perturbação interna, por causa da agitação e da reatividade exagerada. É uma carta cheia de profundos insights para a gente ter dentro de cada momento.
e que pede para a gente dar tempo ao tempo e desenvolver a nossa capacidade de ver além, viu? É isso, meus queridos. Bons estudos aí para vocês e até a próxima carta. Tchau, tchau.